com a alegria e com a graça de Deus e com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo. E mais uma vez nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primeira, TV São José, para levar a todas e todos, e com a presença do Menino Deus, e com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. E mais uma semana que estamos, por assim dizer, iniciando. E sempre, quando iniciamos um novo dia, uma nova semana, é bom que a gente se coloque sempre sob o olhar e sob a proteção daquele que nos criou e nos conserva em nossa vida. Porque a nossa vida, podemos dizer, é maravilhosa, mas depende sempre de cada um de nós. Como também no domingo, 3.900.000 e poucas pessoas, de modo geral, adolescentes e jovens, algumas pessoas idosas, que prestaram pelo Brasil inteiro, em centenas de cidades, o Enem, para adentrarem futuramente na universidade, muitas dessas pessoas. Mas, sem dúvida nenhuma, obtiveram bom êxito, bom resultado nesta prova, como também em tantos concursos e em vestibulares. De modo geral, tem bom êxito aquelas pessoas que têm um bom fundamento na sua mente, ou seja, que estudaram durante os anos de aulas. E, claro, existe muita regra, toda regra tem exceção. Há muitos que não conseguem obter um bom resultado devido a um nervosismo, sem dúvida nenhuma. Outros devido a traumas adquiridos no decorrer dos provões ou das provas, no decorrer dos anos de estudos. Mas, de modo geral, quem lutou, quem se esforçou e quem pediu também as luzes do Divino Espírito Santo, que é o Espírito das luzes, o Espírito do amor. Eu sempre tenho aconselhado aos jovens, a gente que foi professor, mestre durante muitos anos, 37 anos, e alguém que também estudou por muitos e muitos anos, para chegar ao término dos estudos para o sacerdócio. Aliás, um tempo atrás, um jovem, Padre Pedro, para ser padre, tem que estudar muitos anos. Quando eu falei que tem que fazer todo estudo fundamental, ensino médio, e mais, no mínimo, 2 faculdades, faculdade de filosofia, que coloca a lógica do ser humano, a filosofia que procura sempre fazer que a pessoa tenha um raciocínio maravilhoso. E depois, além dos 4 anos de faculdade de filosofia, todo candidato ao sacerdócio tem mais 4 anos de teologia. Essa palavra teologia vem de teos, Deus, e logia, o estudo, a ciência de Deus. Assim como filosofia vem da palavra grega philos, que quer dizer amigo, e sofia, quer dizer a ciência,
aquele que é amigo da pesquisa, aquele que é amigo da profundidade da mente, aquele que procura inquirir, pesquisar sempre as últimas causas. E depois ainda, muitos fazem mais cursos de extensão universitária. Eu tive a ocasião de fazer diversos cursos, especialmente já na psicologia, aqui na Universidade Federal, e depois para a psicologia com o grande Padre Quevedo, em São Paulo. E sempre continuei a estudar, eu sempre gostei de estudar. E é bom que a gente, qualquer pessoa, é bom que a pessoa leia sempre. Por quê? Porque então não enferruja a mente. Porque parando de estudar, a pessoa vai entrando na sua mente numa estagnação, quase que, como diríamos, numa paralisação, numa parada. E todos nós sabemos que tudo que para na vida o que vai acontecendo? Vai enferrujando, então, a nossa mente. Bem, mas nós, então, estamos vivendo e celebramos, como domingo, nós celebramos a festividade de todos os santos e santas, assim como no dia 2 celebramos o dia de todos os falecidos, as falecidas, e o dia de todos os santos. Alguém pergunta a cada passo: Padre Pedro, e santo e santa, quem são os santos? Numa síntese rápida, eu diria, e tenho dito, santo, santa, toda aquela pessoa que observa a lei de Deus e segue os preceitos. Aliás, se nós abrirmos, por exemplo, a Bíblia Sagrada em Levítico, no livro do Levítico, já abri aqui, livro do Levítico, capítulo 19, versículo 2, o próprio Deus que nos criou, que criou esse universo maravilhoso, o que ele nos diz? Escutemos. Está na sua Bíblia também, pode abrir sua Bíblia, repetindo, é lá no começo, nos primeiros livros, você sabe, tem o livro do Gênesis, depois vem o livro do Êxodo, que fala sobre toda a saída do povo de Israel, depois vem o livro do Levítico, capítulo 19, versículo 2 e seguintes, onde diz a palavra de Deus. Então diz claramente: o Senhor Deus disse a Moisés: dirás a todos a Assembleia de Israel o seguinte: sede santos, veja, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E, especialmente, então, fala ainda, veja só, e no capítulo 20, versículo 7, a palavra de Deus também vem ao nosso encontro e nos diz: santificai-vos. Veja, repito, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Agora vem, observa as minhas leis e praticai-as. Eu sou o Senhor que vos santifico.
E aí continua, então, especialmente, o que é que Deus quer? Deus quer que nós um dia cheguemos na eternidade, porque todos nós somos pessoas, eu já falei aqui mais de uma vez, e como pessoa, nós somos constituídos, nós somos formados de corpo e de espírito, ou seja, de matéria, que no final de nossa vida vira em quê? Aquilo que nós lemos lá no primeiro livro da Sagrada Escritura, Gênesis, capítulo 3, que eu também já li aqui, já falei mais de uma vez, capítulo 3, onde, quando os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus e no seu orgulho quiseram ser iguais a Deus, ali, quando disseram, nós não vamos mais obedecer a Deus, porque nós queremos ser igual a Deus, porque nós também somos inteligentes, nós também somos bonitos e tal. Aí Deus chegou e disse para eles, ah é? Olha só o que é que Deus disse. Está aqui, você pode ler também, então, em capítulo 3, versículo 19, doravante comerás o teu pão com suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque tu és pó, em pó te has de tornar. Então, bem, nós somos pessoa, então constituídos de corpo e de espírito. E se eu estou falando agora, e vocês estão me acompanhando e ouvindo e raciocinando, por quê? Porque nós temos espírito, temos alma imortal que faz o quê? Que dá vida a essa nossa matéria, a esse nosso corpo. Porque a pessoa, depois que morreu, é cadáver. E eu tenho dito, às vezes, até pessoas ficam meio angustiadas, meio assustadas. Eu também na igreja tenho falado isso. Quando uma pessoa realmente está mortinha ali da Silva, podem se reunir centenas de parentes, milhares ou milhões de médicas e médicos, rezar ao lado do cadáver, berrar e gritar, levanta-te, acorda, falecido, você que até 3 dias atrás, 4 dias, estava andando, estava falando, levanta-te e diga bom dia para nós, ou boa noite, ou boa tarde. E não acontece nada, a não ser se Deus disser, ou Cristo disser, ou um santo ou uma santa que faz uma oração e diga para que todos que aqui estão presentes, aqui parentes ou médicos, seja quem for, para provar que tu és o Deus verdadeiro, que tu és o Cristo verdadeiro, eu, em nome de Cristo, em nome de Deus, eu te ordeno, não por minha vontade, mas para comprovar que tu és o Deus verdadeiro, que levanta-te. E quantos casos no decorrer dos séculos, santos e santas fizeram oração e a pessoa que estava ali morta ressuscitou por vontade de Deus. Bem, mas isso é um milagre, essa é uma intervenção direta de Deus. Então, nesse domingo que passou, celebramos todos os santos e santas. Veja bem, santo e santa não são somente os 12.000 e tantos crianças, ou idosos, ou casais. Santo e santos são
de todas as classes, de todas as profissões. Santo e santa não são somente aqueles 12.000 e poucos canonizados, declarados como santos pelo Papa, mas milhões, são milhões e quatrilhões de seres humanos que fizeram a mesma peregrinação como nós aqui na Terra e que viveram a exemplo de Cristo Jesus fazendo o bem. E ao falecer estiveram bem purificados e adentraram na eternidade, adentraram na felicidade eterna, ou seja, ouviram de Cristo Jesus o que lemos em São Mateus, capítulo 25, já achei aqui: vinde benditos de meu Pai, possui o reino dos céus, que vos estava preparado desde toda a eternidade. Agora, se a pessoa não está completamente purificada, passa por um estágio, quase como que um pedágio, se purificando, passa pelo purgatório, onde cada um de nós pode influenciar positivamente a vida daquela pessoa, pela oração, pelo sacrifício, pela penitência, pelo jejum, pela caridade. Tudo isso colabora para a purificação daquela pessoa, ou daquelas pessoas, ou daqueles parentes nossos, ou mesmo em favor de uma pessoa completamente desconhecida da nossa parte. Então podemos colaborar, aquilo que eu gosto de dizer muitas vezes, dar a nossa ajuda para descontar as faltas e para purificar essa pessoa, para sair o quanto antes do purgatório, para ter a visão de Deus. E sem dúvida nenhuma, essas pessoas depois na eternidade, também, se nós tivermos que passar pelo purgatório, estarão intercedendo junto de Deus em nosso favor. Então, domingo celebramos a festividade de todos os santos e santas. Veja bem, então santos e santas não são somente aquelas 12.000 e poucas pessoas, mas quantos de nós que vivemos, que nos alegramos, que quem sabe sofremos, que um dia estudamos, que um dia trabalhamos, que um dia, quem sabe, visitamos outras cidades, passeamos com outras pessoas e que agora já estão na eternidade felizes. São santos e santas. Nossa mãe, nosso pai, nosso tataravô, nosso sobrinho, quem sabe, nossa tia, nosso tio, aquela pessoa que sentou na igreja ao nosso lado mais de uma vez e já partiu desta vida, mas que você mesmo dizia, quando essa pessoa partiu, como quantas vezes eu como padre, nos milhares de encomendações que eu tenho realizado nas capelas mortuárias, ou nas missas de corpo presente, ou mesmo nos cemitérios, a gente ouviu pessoas dizendo, Padre Pedro, essa pessoa era já nessa vida uma verdadeira santa, um verdadeiro santo. Então, domingo nós celebramos a festividade de todos os santos e santas. E quem merece a nossa homenagem, assim como a sociedade
ou seja, as autoridades do governo cultuam, fazem monumentos, dão nomes às praças, às ruas, fazem estátuas ali nas praças de pessoas que trabalharam muito para o bem do povo. Por exemplo, o grande Hercílio Luz, que estudou em Paris, e lá se formou engenheiro e veio para Florianópolis, filho aqui de Florianópolis, tal. E o que é que ele fez? Ele vendo os sacrifícios que as pessoas faziam para pegar sempre um barcozinho, uma canoa, para lá do estreito do continente vir à ilha de Florianópolis, e Florianópolis retornar para o continente, e com vento sul aquelas ondas até com perigo, quem sabe, mas as ondas de água do mar molhando as pessoas. E o que é que acontece? As pessoas têm que ir para o trabalho assim mesmo, muitas vezes bem molhadas, com aquela no corpo, aquela água salgada, que era um desconforto. E o que é que então Hercílio Luz, o grande Hercílio Luz, conjecturou, pensou e mandou planejar uma ponte pêncil. As demais pontes pênceis construídas já nos Estados Unidos já ruíram, já caíram, e a nossa, graças a Deus, queira Deus que ela se conserve durante dezenas e centenas de anos, para o nosso bem, e quantos turistas, mesmo de outros estados, mesmo de outros países, que vêm a Florianópolis para conhecer a ponte Hercílio Luz. Eu me lembro, a minha curiosidade, a minha mãe, por exemplo, nasceu aqui em São Pedro Alcântara, a família Schmidt, com 2T, Weber e Queires, mas eu nasci em Luiz Alves, papai de Brusque e tal, mas eu nasci em Luiz Alves. E quando eu fui estudar no seminário, lá em São Lugero, então, o que aconteceu? Passamos por Florianópolis, 1948, muitos anos atrás, meus cabelos brancos, um pouco calvo, e já, aliás, em janeiro 16, se Deus quiser, irei completar 89 anos com a graça de Deus. E estamos aqui, e de vez em quando, a cada passo, pensa, Padre Pedro, mas o senhor está tão bem de saúde? Digo, estou, agradeço a Deus. Meu médico principal é Deus. É Cristo Jesus, eu sempre digo, mas diariamente eu agradeço muito a Deus. E mais de uma vez tive alguma doença, minha complicação e tal, e passei por cirurgias maiores ou menores, e no entanto, graças a Deus, Cristo Jesus e Nossa Senhora da Saúde se fez presente em minha vida e sempre colaborou comigo. Aliás, Cristo Jesus diz claramente em Mateus capítulo 7, versículo, veja bem, Mateus capítulo 7, versículo 7, o que diz Cristo Jesus? Aliás, já achei aqui, olha, então diz aqui, capítulo 7, versículo 7, pedi e recebereis, batei e vos abrirá. Então, quem pede, recebe. Bem, mas então, continuemos, todos nós temos o nosso santo de devoção. E são, então, milhares e milhares de, conforme nós ouvimos também domingo, no livro do Apocalipse, onde, por exemplo, no capítulo 7 e versículo, onde, no versículo 9, você poderá abrir a sua Bíblia e ler. Depois disso,
eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo e língua, conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, Cristo Jesus, de vestes brancas e palmas na mão. Então, santos e santos na multidão. E é isso que nós um dia contemplaremos na eternidade, quando lá chegarmos. Que cada um de nós procure, então, lutar nesta vida para chegarmos um dia felizes na eternidade. E os santos e santas que nós celebramos no dia de hoje, Santa Carina, veja só quantas meninas, mocinhas e senhoras de nome Carina, e já temos Santa Carina, Santo Amaranto, mártir, Pedro de Rúfia, Aquila, Bevilegurto, Engelberto. Hoje também é o dia do radialista e também, hoje também completa mais um ano de vida a Dona Filomena Queires Prim, a mãe do Padre Luiz Prim, que tem se dedicado tanto pela recuperação das pessoas que se deixaram levar, infelizmente, pelas drogas, mas que hoje está retornando, aliás, estão retornando desse males. E também as pessoas, sempre no início de cada mês, a nossa arquidiocese tem o jornal da arquidiocese com diversas reflexões, e aqui nós vemos a fotografia de Dom Onésimo, que foi até pouco tempo, poucos dias, bispo diocesano de Rio do Sul, e agora o Papa Francisco nomeou aqui bispo auxiliar de nosso arcebispo, Dom Wilson Tadeu Yang. Então, que ele seja bem-vindo. E veja só, é bom que você passe sempre no final da Santa Missa, nos primeiros domingos do mês, ou se não, também na Secretaria Paroquial, e tome também o seu jornal para se colocar por dentro de maravilhosas notícias que sempre o jornal apresenta para nós. E também tem, para quem não adquiriu ainda, poderá também, em todas as igrejas, adquirir o calendário do Sagrado Coração de Jesus, maravilhoso, com o nome de santos, a passagem da Sagrada Escritura, charadas, tempo bom para pescaria, enfim. Aproveite essas notícias maravilhosas. E assim, pouco a pouco, lembre-se também sempre que nas quartas-feiras, aliás, na terça-feira, 19 horas, a missa em louvor a Santo Antônio, com a bênção dos pãezinhos. Quarta-feira, às 4 horas, a bênção da saúde, com a devoção a Nossa Senhora da Cabeça, e muitas pessoas já receberam uma proteção contra as dores de cabeça. E quinta-feira, Nossa Senhora Desatadora dos Nós. A todas e todos, saúde, alegria, felicidades, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa, com uma proteção igualmente de Nossa Senhora da Saúde, bem como a bênção em favor das pessoas enfermas, a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome essa água com muita fé e devoção, e lhe irá fazer um grande bem para a sua saúde corporal e espiritual.